Muito bem, fã de esportes, de volta com o nosso Linha de Passe para falar dessa vitória do São Paulo, 3-1 para cima do Corinthians. Vou falar uma coisa para você, que final de semana, hein? Vitória de virada na Copinha, São Paulo campeão em cima do Corinthians no retorno ao Pacaembu. Vitória hoje do São Paulo, 3-1 sobre o Corinthians no Morumbi, com o São Paulo interrompendo uma sequência de vitórias do Timão que vinha desde o ano passado. Lucas fazendo uma partidaça, um golaço inesquecível. Primeiro gol do Oscar com a camisa do São Paulo, e é verdade mesmo, o primeiro gol do Oscar com a camisa do São Paulo, não tinha feito outra vez, foi muito rápido, não deu tempo de fazer um gol. E o quarteto funcionando, Pedro Ivalmeida. Boa noite para você. Tudo bem? Tudo bem? Um abraço a você, William, André, Breiler, Celso. Um abraço, ótima noite. Com a gente, boa noite. O quarteto funciona, é claro, né? Porque todo debate pré-jogo morava ali na dúvida sobre o aproveitamento. Sai alguém, joga com os quatro, como é que o São Paulo vai marcar sem esses quatro homens? E a verdade é que o São Paulo começa, inclusive, bem o jogo, recuperando bola, pressionando. Muita gente se questionando como é que o quarteto poderia jogar sem bola. E levemente melhor. Faltava o que não faltou no segundo tempo. Faltava conseguir finalizar, faltava conseguir chegar ao gol do Corinthians. O Corinthians até chega com mais perigo. Rafael salva o primeiro tempo do São Paulo, é bom que se diga. O jogo vai empatado para o intervalo. O Corinthians até se recupera essa falha aí. Aí começa a falhar, né? É falha em cima de falha de um Corinthians que não dava exatamente espaço para o São Paulo finalizar no primeiro tempo. Se recuperou e foi até melhor no finalzinho. E aí erra, você não pode errar diante de Oscar, você não pode errar diante de Luciano servindo Oscar, você não pode errar espaço na frente da área diante de um Lucas inspiradíssimo, e você não pode errar também marcação dentro da área para dar espaço para o Lucas. E acho que essa vai ser a tônica. Você não vai poder respirar, dar muitos espaços para um São Paulo que tem muita qualidade individual do meio para frente e provou que sim, esses quatro podem jogar. Um debate como vai pressionar, se vai recuperar, se o Oscar vai aguentar a temporada, se vai ter recomposição, acho que ele vai existir. Mas, num primeiro momento, acho que o que fica é o gol do Oscar, a atuação excelente do Lucas, o que ele sobe para cabecear apesar da falha, a tabela que ele faz com o Calera, como ele entra tabelando, driblando como quer dentro da área do Corinthians. E o Corinthians, quando precisava estar atento no jogo, no início do segundo tempo, após esse belo gol para tentar entrar na partida, ele vacila. Ele precisava estar muito atento, porque tinha acabado de fazer uma troca, ele precisava proteger sua área, não consegue. Então, um Corinthians que, quando não podia, vacilou, e um São Paulo que raramente, quando teve algum espaço, foi letal. Primeiro, segundo, terceiro gol, o jogo já estava um pouco mais encaminhado. Então, é muito justo e é muito interessante o que a gente começa a ver desse São Paulo. Mas, claro, também, se a gente pede calma na semana passada, na hora de avaliar, na hora do pré-jogo, calma também agora, após o resultado. Agora, o torcedor tem todo o direito de fazer a festa, é contra o rival, o ano vai começando para valer, o ano vai, sabe, começando aquele sarro amanhã, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que seja, e isso tem muito valor também. O São Paulo é hoje o time que teve os desafios mais interessantes nesse começo de temporada, embora, de novo, lá na Flórida, jogos com caráter amistoso, etc., mas jogou contra o Flamengo, tinha como base ali uma equipe que deve ser a equipe titular aí do Flamengo para começar o ano, enfrentou o Cruzeiro, também ainda se ajeitando, muita coisa, Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, enfim. E agora já tem um clássico contra o Corinthians, né? O São Paulo teve alguns embates interessantes para testar essa equipe e para chegar ao jogo de hoje aí. O André, o que o São Paulo, o que o quarteto do segundo tempo teve que no primeiro tempo não teve? Começou bem, como disse o Pedro, teve lá suas dificuldades, a gente ainda questionava ali na redação, poxa, mas parece que algumas coisas não estão dando certo e no segundo tempo deslanchou. Boa noite a todos. Esse quarteto é um dos assuntos do jogo, acho que obrigatórios, porque o São Paulo não ganhou só o jogo de um rival importante, o clássico. A gente precisa lembrar que no atual cenário do campeonato estadual, os clássicos são as ocasiões especiais em que as camisas que são rivais se encontram, o torcedor tem um motivo para dar uma atenção diferente àquele jogo, porque ainda mais esse ano, com a pré-temporada reduzida a praticamente nada, os times, esses que estavam em campo hoje, eles estão treinando agora. Sim. Né? A pré-temporada está sendo feita durante o campeonato estadual. Então, São Paulo não ganhou só o jogo hoje. São Paulo ganhou a forma como se preparou durante a semana para este domingo. São Paulo joga com o Guarani no Morumbi. Sim. Com o time de hoje, sim, enquanto o Corinthians também jogou no meio de semana, guardou o seu time para este domingo. Faz sentido de um jeito, faz sentido de outro? Cada um tem a sua programação e sabe como fazer. Eu, por exemplo, fui surpreendido quando eu vi o mesmo time. Achei que
por causa da força do adversário. Se é um clássico, o resultado é mais importante, a repercussão de uma derrota, de uma vitória é diferente. Eu imaginei que o Zubeldia hoje viria com pelo menos um jogador a menos desses 4. Mas não. A escalação utilizada é a escalação que hoje o São Paulino entende que deve ser trabalhada com esses jogadores, porque é a reunião dos jogadores que o São Paulo tem de nível mais alto. É a escala 2 por 1, né? O Zubeldia falou na última coletiva. Escala 2 jogos iguais. Folga 1. Folga. Ótimo. Início de temporada, os times estão mais cansados. O próprio São Paulo contra o Guarani no segundo tempo mostrou cansado. Sim. Alguns dias depois, esses jogadores estão aí e superam o Corinthians da forma como nós vimos hoje, com participação de todos eles. O Lucas, evidentemente, pelos gols. O Luciano roubou a bola para dar assistência ao Oscar. O Oscar finalmente marca um gol com a camisa do São Paulo, numa ocasião especial. E a jogada do segundo gol do Lucas tem Oscar, tem Caleri. Sim. E tem, obviamente, o Lucas para finalizar. Então, se os clássicos mostram como as equipes estão, eles são, né, um bom instrumento para você entender o momento de cada um. E até agora imaginava-se que o Corinthians, até porque não muda muito de uma temporada para outra, vinha com essas vitórias em sequência que fecharam o Campeonato Brasileiro, começa o estadual ganhando também, passando a ideia de que coletivamente estava mais inteiro que o São Paulo, que tem que receber o Oscar, colocar o Oscar para jogar, independentemente do momento físico dele, ele precisa estar em campo para ir ganhando, mas também com essa ambição de fazer com que esses 4 jogadores consigam se complementar, se entrosar, eles também precisam jogar. Parecia que o São Paulo tinha mais coisas a ajustar e probleminhas a resolver do que o Corinthians. E assim, mesmo considerando falhas defensivas que um time como o Corinthians não pode cometer, independentemente do adversário ser o São Paulo ou não, o São Paulo ganha, mostra que a sua estratégia foi superior, revela ao Corinthians que a coisa não é tão boa quanto parecia, mas ganha com um envolvimento decisivo de jogadores que, teoricamente, são pilares do time que o Zubeldia quer montar para esse ano. Então é uma vitória bem geral do São Paulo, assim, a maneira como pensou o jogo, a forma como interpretou o jogo e os principais envolvidos nesse placar de 3-1. Primeiro é uma sensação, né, professor? Porque assim, é começo ainda, a gente está na 4ª rodada do Paulista e depende também da característica de cada adversário. Outros desafios vão aparecer na vida do São Paulo, no próprio Campeonato Paulista já nesse começo de ano. Mas a impressão que dá é que deu o tal do match, né? Rapidinho, né? Coisa, assim, tô falando do quarteto mesmo, que é o principal destaque aí do jogo de hoje, parece que deu match ali rapidinho, hein? E logo, né, William? Boa noite a você, aos companheiros. Foi um fim de semana tão tricolor muito que pouco se falou dos 95 anos do clube que foram comemorados. Teve isso. 25 de janeiro, aniversário do São Paulo. É também a fundação do São Paulo Futebol Clube, versão 1930. Não, o clube já resolveu definitivamente essa questão. Deu match antes, viu, William? Quem assistiu os primeiros minutos de São Paulo e Guarani, também no Morumbi, pôde presenciar uma intenção de encontro entre esses jogadores, e a gente fala dos nomes individualmente, mas isso fatalmente aparece também no coletivo, muito interessante. Depois, contra o Guarani, o São Paulo, segundo tempo, pregou, chutou uma bola contra o gol do Guarani, mas já dava uma amostra de que podia fazer o que fez hoje. Na base, é verdade, os colegas já falaram também, muitas falhas do Corinthians. É começo de ano, mas é começo de ano e já estão aparecendo coisas boas do lado do São Paulo. Essas coisas boas não têm a ver com começo de ano. É começo de ano, mas o Corinthians precisa prestar atenção em bola aérea, precisa resolver sua saída de bola de uma maneira melhor, precisa estar ligado em momentos de jogos importantes. Isso independe de ser começo de ano. Isso aí você tem que fazer o ano inteiro. E ficou a impressão que esse time do Corinthians tende a se pagar sempre na frente. O dia que ele não se paga na frente, a coisa complica. Isso ficou muito claro hoje. Independentemente das falhas do Corinthians, o terceiro gol do São Paulo, por exemplo, o gol do Lucas, é algo para entrar para a história desse clássico. Daqui a anos as pessoas vão falar do dia em que o Lucas driblou toda a defesa do Corinthians, entrou pelo meio
e fez um gol num jogo em que ele começa se contundindo naquele lance, né? Com o Alex Santana, que deixa ali o braço, o machuca, por isso ele joga com essa espécie de máscara. E foi principalmente um segundo tempo muito claramente tricolor. Primeiro tempo havia um equilíbrio de clássico de começo de ano. As melhores chances tinham sido do Corinthians, né? No começo, com o Yuri Alberto, uma jogada ali pelo lado direito, né? Da defesa do São Paulo. Sim. Embora isoladas. O chute ruim depois do Bidu. E um fim de semana que, somando juniores e profissionais, o Corinthians tomou muito gol de bola aérea, né? Muito gol de bola aérea. A gente fala assim dos clubes que tem que ter a mesma filosofia de trabalho em todas as categorias. Fala muito disso do Barcelona, mas isso é pro bem. Você não pode repetir esse tipo de erro, porque é fatal. Num jogo como o de hoje, que tendia ao equilíbrio, é fatal. E as peças do São Paulo individualmente funcionaram, isso refletiu no coletivo, e no Corinthians foi o contrário. O Memphis, por exemplo, acumula o seu segundo majestoso muito ruim. O primeiro, acho que nem por culpa dele, ele entrou numa fria naquele jogo em Brasília, né? Estava meio desligado naquele jogo, muito, né? E hoje entrou desligado. E hoje reclamando mais do que de costume. Ele é um reclamão, mas hoje ele parecia pilhado, nervoso, e isso acabou não contribuindo para o time do Corinthians. O São Paulo não. O São Paulo hoje teve uma tarde de gala de muitos dos seus principais jogadores. O Luciano participando bastante, percebendo que naquela história de que alguém poderia sobrar seria ele, pelo menos em tese. Normalmente seria ele. O Calleri ainda destoando. A função do Calleri aí é outra, né? É que no primeiro tempo a bola também não estava chegando pro Calleri. Então, mas até por ser o Calleri, né? Ele é um jogador que precisa ser alimentado. A hora que os gols voltarem para o Calleri, eu te diria que a alegria do tricolor estará definitivamente completa. Mas, desculpa, essa parede aí vale a presença dele em campo. Vale. Então porque ele tem sido muito... Porque se o São Paulo fizer... Não foi a única, né? Não, se o São Paulo fizer sacolas de gols em jogadas como essa, ele pode não ter feito, ele poderá não ter feito nenhum desses gols, mas as pessoas vão lembrar da participação dele. Outro que participou muito. E aí, Breiler? O que tem de melhor para se aproveitar do São Paulo para esse jogo? E também queria te ouvir sobre o Corinthians. Acabou a sequência de vitórias seguidas, primeiro adversário mais pesado, o Corinthians teve dificuldades. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, fãs de esportes. Olha, do lado do São Paulo, eu já imaginava que seria muito difícil para o Corinthians sustentar essa sequência de vitórias seguidas. Um tropeço hoje, jogando no Morumbi, contra o São Paulo, que tem muita qualidade técnica, ainda mais com esse quarteto que o Zubeldia montou, era um jogo previsível até de um São Paulo protagonista, o São Paulo buscando a vitória, até porque tem sido um adversário muito complicado para o Corinthians, principalmente fora de casa, desde a volta do Lucas Moura também, toda a aura que isso ganhou, e aí tem a eliminação na Copa do Brasil, tem a quebra do tabu em Itaquera, então esse é o adversário que o Corinthians enfrentou. Então, num roteiro ainda de pré-temporada, é normal um tropeço, a perda dessa sequência de vitórias. Então, não vejo do lado do Corinthians que isso possa gerar qualquer tipo de instabilidade. Do lado do São Paulo, é legal observar o quarteto pelo que gera de jogo, e até o Oscar, por exemplo. O Oscar ainda não está na forma física ideal, mas se esforça o tempo inteiro para se associar com o Luciano, com o Calleri, mesmo que seja numa bola longa, com o Lucas do outro lado do campo. A gente viu o Oscar fazendo essa movimentação, puxando para o meio, indo lá para a direita para tentar tabelar, para tentar gerar jogo com um companheiro que ele conhece há bastante tempo. Então isso é muito positivo. Há ainda um desequilíbrio, porque no primeiro tempo o São Paulo começou melhor, o São Paulo foi ali, teve as rédeas do jogo, mas depois dos 20, 25 minutos, o Corinthians começou a chegar e foi encontrando cada vez mais espaço, porque essa recomposição ainda não é bem feita. Não é que ela não possa acontecer com o quarteto, mas é que é começo de temporada e o Zubeldia está azeitando isso, até os jogadores precisam entender, e como ainda não estão em forma física ideal, é natural que haja esse desequilíbrio. Mas com a bola, o segundo tempo deixou isso bem evidente. É um time que deixa jogar sim, mas joga. E isso é o principal. Então, o funcionamento com bola é interessante. Tudo bem que o Corinthians termina o jogo com mais finalizações, uma finalização a mais que o São Paulo, 13-12.
um pouquinho mais de posse de bola, até porque teve a necessidade de buscar o resultado no segundo tempo. Sim. Mas esses números, para começo de temporada, para esse quarteto, compensam, porque até o Zubeldia ajustar, equilibrar o time, vale ver esse quarteto jogar mais, vale entrosar. Então, o momento é esse. Eu não sei se já vai jogar o próximo jogo, né? Porque, de novo, repito, agora... o Zubeldia falando na escala 2-1, próximo jogo, eles devem... mas talvez não tire o quarteto todo, mas... Não, no planejamento dele, tá certo. Qual é o próximo jogo de São Paulo? Boa pergunta, vou ver aqui. Menor que o jogo do Corinthians. Certeza. Qual o jogo? O André cita isso. E ele tem um clássico outro final de semana contra o Santos, no Pacaembu. O André cita isso, se eu não me engano. Que é Portuguesa no Pacaembu. A vitória quase que geral, né? Então, você só consegue essa sensação da vitória geral porque o estadual não é para dizer que a temporada de São Paulo deu certo, ganhou hoje. Não é isso. O Oscar já se pagou porque ganhou hoje. Não é isso. Só que o que tem para tirar num primeiro grande jogo assim, que não é o jogo lá dos Estados Unidos contra o Flamengo, é esse, que é contra o Corinthians, rival regional, em casa, o que se tem para tirar o Lucas foi muito bem, o Oscar foi bem, você ganhou de 3-1, incontestável, o adversário sofreu. Mas finalizou mais. Mas quando errou, você é muito mais letal. Então, você tem mais qualidade para finalizar. Então, é muita coisa boa ali, individualmente, para se tirar, que você só vai ter o peso necessário para tratar isso como algo positivo num jogo contra o Corinthians. Então, é isso. Se tiver que poupar, que seja no outro. A gente debatia até na sexta-feira, se eu não me engano, estava com o Plihal e com o Pascoal, e se debatia isso. O jogo para se ter os 4, para se tentar fazer alguma coisa, é um jogo grande. Não adianta você virar o único atrativo que se tem no péssimo janeiro do futebol brasileiro. Thiago Silva fala muito isso hoje, depois do jogo do Fluminense, né? Sim. De como você prejudica. É um clássico, aí não, mas eu vou segurar. Então, pelo menos que nesse clássico tem a grande atração que é o Oscar hoje, você tem, e aí você consegue tirar muita coisa interessante. Poupa no próximo, não tem problema nenhum. Ele até teria um argumento para segurar. Poupe cada vez mais, para não achar que janeiro e fevereiro tem que esgotar o calendário brasileiro. Não é isso, não é porque não tratam bem que na hora de escalar também não vão tratar bem. Então, acho que é muito isso. Essa escala 2-1 tem que existir. E que não se existe necessariamente num clássico. Poupa e para o próximo clássico. Porque faz todo sentido. São jogos assim que vão dando confiança, vão sustentando o seu trabalho. Vai dar fôlego para o Zubeldia, vai evitar questionamento sobre o Oscar, vai dar confiança para o Lucas, vai se entender que não necessariamente o Caleri não fazer um gol é algo ruim, tem uma boa atuação, vai se dando ali, sabe, vai se controlando o Luciano, participa muito. Você vai ganhando coisas interessantes nesses jogos grandes. Então, você tem assistido assim lá. No jogo de hoje, ele até teria o argumento pelo gramado, a condição ali antes de começar, de repensar a escalação, de tentar ali uma situação nova, um meio-campo mais físico, como teve o Corinthians, e o Corinthians levou vantagem por isso, né? Com os jogadores Ranieri, o Alex Santana, que são jogadores muito fortes, o próprio Carilho, isso fez com que o São Paulo tivesse essa dificuldade na recomposição, mas o Zubeldia resolveu bancar, para mim acertadamente, e aos poucos vão ganhando cada vez mais entrosamento. A gente já fala de Luciano e Lucas há um bom tempo, mas é de se destacar o Oscar pelo comportamento que ele agrega ao time. Esse São Paulo do Zubeldia, o Zubeldia sempre pretendeu um time muito vertical. E às vezes a verticalidade só vinha com o Lucas, e o Lucas, quando centralizava, já não conseguia ser tão vertical assim. Ele precisava ser o articulador. Agora, o São Paulo tem a possibilidade com o Oscar de ter um cara que lança muito bem e que arrisca esse tipo de passe longo, e ele fez muito isso hoje no jogo. E, além disso, um cara de muita chegada na área, porque o gol que ele faz é de um meia que está sempre buscando estar próximo dos atacantes, muita qualidade, é verdade, na chapada de canhota, nem a perna boa, mas bateu sem chance nenhuma para o Hugo, mas o comportamento coletivo do São Paulo é muito facilitado com a chegada de um cara como o Oscar, que é muito técnico, é verdade, mas tem uma característica que favorece o estilo de jogo dos Beldia. A gente está falando do São Paulo, mas o treinador que apareceu primeiro foi o Ramon. Então vamos lá, porque o Ramon vai dar as explicações aí sobre essa derrota do Corinthians. Não, é trabalho. Acho que o ano passado também foi igual. A vezes acontece que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, mas... en línea general, lo único que nos compete hoy es seguir trabajando y seguir por el mismo camino que a gente venía. Duele perder porque faz 4 meses que a gente no pierde un juego, dói muito y más de la forma que a gente perdió. Mas ahora es seguir ainda trabajando del mismo jeito que lo estamos haciendo hasta ahora.
Ramon Emiliano, boa noite. Lucas, da Rádio Band News FM. Sobre outro problema no jogo de hoje, especificamente, dificuldade do Corinthians para sair jogando desde a primeira linha de defesa. Muitos passes errados no primeiro e no segundo tempo, inclusive um dos gols sai dessa forma. Como é que vocês enxergaram também essa dificuldade um pouquinho que o Corinthians teve de trazer a bola desde o campo de defesa e pouco conseguindo construir por ali até chegar no ataque? No. Cómo salimos jugando. Todo. Sí, bueno, los clásicos son completamente distintos. También creo que las condiciones de la cancha no permitió, tanto a nosotros como a ellos, no salir bien claro, como hubo mucha presión de parte de los dos en el primer tiempo. Y creo que se hizo difícil en el sentido de querer hacer las combinaciones que veníamos haciendo anteriormente, debido también al campo. Pero sí que vamos a seguir entrenando, vamos a seguir trabajando. Nos duele mucho la derrota porque es mucho tiempo que no se pierde. Y cuando no se pierde, el equipo está acostumbrado a ganar, la gente también acostumbrándose a ganar. Y realmente nos duele, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a intentar que nos pasó ahora, en un momento donde continuamos con una preparación y esperemos que más adelante corregir todos los errores, ya sea pelota parada, que sea un juego más dinámico. Hoy no fuimos bien profundo y nos costó. Fue muy competitivo en el primer tiempo y segundo tiempo por unos errores muy puntuales, cometen el gol y después se hizo difícil. Ramon Emiliano aqui, boa noite, Vinícius Lúcio, central do Timão. Foram 10 jogos de invencibilidade até chegarmos aqui neste domingo e o torcedor corintiano quer saber, esse é um jogo para ter como lição ou é um jogo para ser apagado da história? Cara, ser apagado para nós não é difícil porque é um clássico, mas ni antes éramos los mejores y a veces son esos jogos que no salió nada de lo que a gente planeó. Primer tiempo, como falou Ramón, acho que estuvimos compitiendo, que tuvo de igual a igual para cualquiera de los dos y después con errores puntuales sufrimos. Acho que hasta cuando hicimos el 2-1 podíamos ahí seguir brigando, pero que te faz el gol al minuto, ahí fueron muy superiores a nós. Ramon Emiliano, boa noite. Primeiro tempo, como vocês mesmos falaram, o Corinthians fez um primeiro tempo muito equilibrado com o São Paulo. Queria que você falasse a respeito da substituição no intervalo. Por que vocês tiraram o Alex? Foi questão do cartão? Foi questão física, tática? Qual o motivo da substituição? No, lo de Alex fue netamente porque como estaba o campo sabía que cualquier error íbamos a quedar con 10, con un hombre menos. Entonces, porque él acho que no fez un mal jogo, mas en los clásicos você, como aconteció, você erra una vez y paga. Entonces, no queríamos correr el riesgo ese de quedar con 10, como estaba el campo, que estaba muy difícil para jogar. Aqui Emiliano, Ramon, Rafael Sgrilles, Energia 97. No jogo contra o Velo Clube, foi perguntado sobre a bola alçada na área e mais um gol sofrido de bola alçada na área. E mais uma vez isso aconteceu agora com o São Paulo. Começa a preocupar essa questão do posicionamento dos zagueiros, essa bola alçada na área, ou ainda isso tem que ser, ainda não dá para colocar como um alerta máximo nessa equipe do Corinthians? Sí, me contesto. No, alerta máxima no, porque sí que tenemos que trabajar más, cometer menos errores en esa situación, mas acho que no, tampoco es para hacer un drama de lo que aconteció. Duele mucho. El grupo estaba golpeado, mas estamos en Corinthians. Mañana ya tienen que acordar de nuevo, entrenamos de nuevo y ya tenemos otro juego más y con el objetivo claro de lo que tenemos hoy para este año. Boa noite, Ramon, Emiliano, Henrique Filhote da Rádio Craque Neto. A pergunta que fica, na minha visão pelo menos, em relação principalmente à questão envolvendo o Igor Coronado. Hoje, vocês tiram ele da equipe no segundo tempo para a entrada do Ria Gustavo, que é um jogador de característica totalmente diferente. A falta do Garro, o quanto isso mostra o que foi a equipe do Corinthians hoje, principalmente na segunda etapa, e se esse tipo de alteração faz com que vocês pensem ainda para esta janela um novo reforço para essa posição do meio campo ainda?
No, lo que pasa es que Garro en este periodo se está recuperando de una lesión. Para nosotros es un jugador muy importante, lo demostró a lo largo de todo el campeonato pasado. Pero también la faltanza de él, trabajamos que Coronado posicionalmente conoce la posición, venía disputando 3 partidos muy buenos en los partidos anteriores, pero fue en líneas generales en el segundo tiempo que el equipo no encontró el juego, no encontró el ataque. Eso vamos a tener que mejorar, trabajar, jugar tácticamente diferente para poder, cuando cometés errores, cuando cometés algún error, que no te convierta en el gol. Eso es muy importante, así que vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando. Nosotros estamos muy contentos con el equipo porque realmente hacen un esfuerzo enorme. Venimos 4 o 5 meses que Corinthians no sufre una derrota. Nos molesta porque era un partido importante para nosotros, para continuar, pero el fútbol tiene estas cosas. El adversario aprovechó muy bien la pelota parada, cabeció muy bien, vimos el gol y realmente se elevó muy bien, hizo un gol. Kaká tuvo la posibilidad de cabecear y pegó en el palo y no fue gol. El fútbol es así, pero que sepa la gente de Corinthians que estamos dolidos, queremos recuperar e lo vamos a hacer rápido. Ramon, Emiliano, boa noite. Meu nome é Iago Rudá, sou repórter do GE. 2 perguntas, por favor. Ontem a gente viu o Corinthians disputando a final da Copinha, né? Vocês já tinham falado ali de uma lista de jogadores que eventualmente vocês poderiam aproveitar. Queria saber se depois de terminada essa competição, se vocês podem abrir o nome dos garotos que vocês observaram na Copinha e tudo mais. E uma segunda, a gente viu a ausência do Pedro Raul, né? Que era um jogador que vocês estavam utilizando. Y yo quería preguntar el porqué de la ausencia de él en esa... La decisión de Pedro fue una decisión que a gente tiene que escoger entre uno y otro. Escogimos a Héctor y nombres no gostamos de dar porque ellos tienen que seguir trabajando para tener una chance en el profesional. Están muy bien vistos, están muy tan seguidos de una forma muy estricta y tienen que continuar trabajando para tener una chance. Van a tener chance luego de la Copiña, mas nada, não gostamos de dar. Aqui Ramon Emiliano, Gustavo Beriteira, Rádio Coringão, boa noite. O Corinthians hoje segurou bem a pressão no primeiro tempo e conseguiu criar as melhores oportunidades até naquela etapa. No segundo tempo, cedeu 2 gols rapidamente. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, se isso pode ter sido uma questão física, hoje que vocês tiveram força máxima pela primeira vez no campeonato, e o que poderia justificar esses 2 gols rapidamente tomados ali no início do segundo tempo. Obrigado. No, justificar nada. Fueron goles bien feitos, que tenemos que corregir los errores, más nada, cuestión física no, porque estábamos bien, los números dieron bien, o estaba olhando los números dieron bien. Mas acontece, cuando en un clásico vos tenés chance y no entra, después los errores en los clásicos se pagan muy caros. Y hallo que esa fue la clave. Ellos aprovecharon muy bien cuando ellos tuvieron las chances y salieron con el placar adelante. Muito bem. Tá aí o Ramon e o Emiliano. O Ramon Emiliano, né? Ramon Emiliano é legal. O Ramon Emiliano. A dupla se confunde, não só. Falando depois dessa derrota do Corinthians aí. Vamos ver se dá tempo de trazer o Zubeldia ainda nesse linha de passe, né? Vamos ver. Dias e dias, Sociedade Anônima. Dias e dias, Sociedade é isso. Agora tem errores e errores, né? Há errores que são recorrentes. Mas você acha que foram errores pontuais, como ele disse? Eu acho que pontual e imperdoável é você proporcionar um gol ao adversário de um clássico a partir de um arremesso lateral que é seu, no seu campo de defesa. Isso é um erro imperdoável. Agora, há erros que estão se repetindo. Talvez ele tenha razão, não seja o caso do tal de sinal de alerta, de fazer tempestade em copo d'água, afinal é um time que não vinha perdendo, mas é inegável que o Corinthians está tomando muito gol de bola parada. Muito. E da maneira que tomou hoje, muito mérito na batida, foi o Oscar que bateu o escanteio, né? Foi o Oscar. Muito bem batido o escanteio, mas reparem que o Lucas toma distância, toma impulso. Ele se desvencilha do Mateuzinho. Eu acho que é o Mateuzinho ali, né? Tá com ele. Convenhamos que o Lucas não é um jogador alto, né? Toma distância, toma impulso e ganha de 3 no alto. Mas é um cara que, se você acompanha minimamente o jogo de São Paulo, você sabe que o Lucas quase sempre ele vai estar fazendo esse movimento. Você lembra qual foi o jogo? Foi o jogo contra o Galo? Aquele mata-mata? Foi Galo, aquele mata-mata na Libertadores?
Que ele parece que ele perdeu a chance, que ele apareceu na cabeça? A cabeçada para ganhar o jogo. Ali fazendo esse movimento. O cara que estuda o São Paulo, está preparando alguma coisa, precisa estar atento a essa movimentação. Eu acho que ele fala muito essa coisa do erros pontuais, para também não ser algo como o sistema não funcionou. Porque para ele o sistema em algum momento funcionou no primeiro tempo. E sim, o Matheusinho não acompanhou, erro na saída de bola, depois do golaço do Lucas ali tem uma questão de proteção. E eu não acho que é apenas uma situação de teve a troca, não tinha o Alex Santana, depois não tinha o Ranieri, não. Porque no primeiro tempo, o lance que a gente está vendo repetidas vezes aqui, nesses melhores momentos aqui na nossa tela, é um lance que recebe, se não me engano, o Caleri ali no início do primeiro tempo. Aquela frente da área, ela, apesar de povoada em algum momento, ela já estava com um combate um pouco frouxo. Então não foi somente a falta de volante por ali na alteração que causou isso. Então o Corinthians com pouca pegada ali na frente da área diante do adversário com muita qualidade, e quando você dá uma chance, 2 chances, 3 chances para Lucas, para Caleri fazer parede, para Oscar finalizar, aí uma hora o azar vai abraçar, e abraçou nos 3 momentos. O São Paulo não finalizou no primeiro tempo, finalizou no segundo. O Rafael salva ali no primeiro tempo, mérito dele também, porque o Praz sempre falava isso, né? Não, mas calma aí, eu defendi um monte de bola, mas eu tô aqui pra isso. É lógico. Então eu não tenho, meu time não tem mérito, tem um bom goleiro, é sempre adversário. Então foi isso, mérito do Rafael no primeiro tempo e da qualidade para finalizar do São Paulo no segundo, a partir desses erros, sim, do Corinthians. Não se erra diante de um time com tanta qualidade, e é por isso que aqui a gente faz sempre a ressalva. Nem é ressalva, a gente tem que fazer ressalva dos erros do Corinthians. O que vem na frente é a qualidade do São Paulo. Nosso PVC acabou de postar aqui uma matéria no UOL, lembrando que depois que o Lucas chegou, a última vitória do Corinthians contra o São Paulo foi em Lucas. De lá para cá, 5 vitórias do São Paulo e um empate. Isso não é por acaso. E ele fez 4 gols. Ele sendo protagonista, sempre direto, como diria o nosso Vitor Birner, uma pena que não esteja aqui Inclusive ele chega hoje. já para aquele jogo de volta da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão, não é isso? E ele já faz a diferença, muda. ele arrebentou. Até porque o São Paulo ganha o Lucas e o Corinthians perde o Roger Guedes. Teve isso. Para aquele segundo Teve jogo. isso, Mas como diria o Vitor Birner, tem também a mística. Mas mística não se segura sozinha. Você constrói mística com isso aí. Mística entrando na área, driblando né? todo mundo. A mística se constrói em cima de coisas assim. Então, muito mérito do São Paulo. Não tem o que discutir em relação a isso. Aqui, como a gente sempre vê os dois lados, né? E também a coletiva era do Ramon. Você vai falar dos erros. Claro, Gostei desses erros. O jogo do Corinthians foi digno também. Competiu, até foi melhor para mim no primeiro tempo. Então, não é um cenário desestabilizador perder um clássico para o São Paulo com a qualidade e o Corinthians tem um bom time. Tem um bom time. Mas é melhor do meio para frente. E eu acho que isso já está ficando bem claro. E há alguns pontos de fragilidade do Corinthians que vem desde a sequência de vitórias no ano passado. As 2 laterais, no momento defensivo, são questões que o Corinthians ainda precisa trabalhar, até mesmo vejo que há uma indefinição ali em quem vai ser esse titular na proteção à zaga. O José Martínez é bom jogador, um jogador que tem ali uma qualidade e até uma boa dinâmica de meio campo, mas acredito que o Ramon ainda tem dúvidas sobre a proteção à defesa, isso ficou visível hoje quando ele entra no segundo tempo. Então, coisas para se ajustar. Mas ele tem dúvidas, Brelé, mas ele tem boas opções para isso. Ele tem boas opções. Sim, tem boas. Eu acho que ele tem que achar uma dupla de volantes. E até o Alex Santana, para mim, saiu pelo desgaste de começo de temporada. Não foi por uma opção. E o cartão amarelo. E o amarelo, óbvio. Ele poderia deixar o Corinthians com um a menos, né? Sim. Uma outra coisa sobre o São Paulo, porque muito provavelmente a formação do time com esses 4 jogadores do meio para frente vai dominar o ano, né? Porque se a coisa funcionar bem, é claro que os comentários vão ser a respeito do que esses jogadores, não só eles, mas pelo fato da comissão técnica ter conseguido agrupá-los e ter permitido que eles entendessem por si como fazer. Porque, na verdade, não coloca em campo o que foi treinado, porque até agora nada foi treinado. Exato. Sim. E muito provavelmente, a partir do momento em que as coisas importantes do calendário se iniciarem, menos ainda se treinará. Os jogadores vão ter que entender, como acontece com todo mundo, como eles se complementam. Porque disso depende o sucesso. Não adianta o Caleri individualmente ir muito bem, mas o entendimento dele com o Luciano não ser o melhor. Não adianta o Lucas fazer vários gols se o Oscar não estiver brilhando. Então, esses jogadores eles vão ter que se entender. Eu disse no Sport Center na semana passada, na noite do jogo com o Guarani,
por coincidência, naquele dia eu tinha visto um corte de uma entrevista do Menotti, treinador argentino que infelizmente morreu há alguns meses, e ele fala uma frase que é muito interessante. Ele diz: o jogo de futebol é um jogo complicado e difícil, que os bons jogadores tornam simples e fácil. Então, esses 4 jogadores, eles têm a capacidade de se entender. Quem vai atacar profundidade quando o Oscar tiver a bola? Que tipo de movimento o Lucas vai poder fazer, ele que gosta de transitar tanto pelo campo? O Oscar tem mais liberdade, menos liberdade? Quando o Luciano se projetar, o que ele faz? Essas coisas todas precisam ser entendidas pelos jogadores. Agora, dando certo, dando mais ou menos certo, se essa escalação vai ser utilizada e vai ser capaz de fazer o São Paulo ganhar jogos como esse do Campeonato Brasileiro, nas competições importantes contra adversários que desafiam e que vão saber marcar e que vão tentar justamente explorar o fato desses jogadores estarem em campo para pegar o São Paulo no momento sem a bola. Eu acho que muitos outros aspectos vão precisar estar no lugar certo para a gente poder falar. Um deles, a dupla de volantes, que é muito boa. Isso. Alisson e o Pablo Maia. Fez a diferença de novo. Os dois voltando de lesão, fizeram um ótimo jogo com o Guarani. É recomeço de carreira para eles, não é começo de temporada. Sim. É recomeço de carreira. E deles, assim, nos ombros deles, cai uma carga de trabalho importante para esses 4 jogadores. Para o funcionamento do quarteto. Fundamental que eles funcionem bem também. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente vai precisar prestar atenção também no funcionamento coletivo. Durante o período sem jogos, que é curtíssimo aqui no Brasil, falou-se dos problemas que o São Paulo tinha nas laterais. Se a ideia vai ser jogar com esses atacantes para fazer o time funcionar e rodar e ser perigoso e ter finalização, os laterais eles vão ser extremamente conservadores. São Paulo não vai precisar de atacantes pelo lado. A amplitude, o campo aberto, vai ter que ser feito por 2 desses jogadores, um de cada lado, da maneira como for melhor. Embora hoje, em alguns momentos, o Oscar centralizava um pouquinho mais, abria um pouquinho o corredor para o Enzo Dias passar. Isso aconteceu algumas vezes também no primeiro tempo. Exato. Mas não vai ser uma coisa, o problema que o São Paulo tem nas laterais, no jogo pelos lados. O São Paulo até vai precisar de um certo conservadorismo lado vai defensivo. E, aliás, falando em Enzo Dias, para mim, a melhor surpresa do São Paulo nesse começo de temporada, muito cedo ainda, amostragem curta, mas em todos os jogos deu conta do recado, defensivamente passa muita segurança por ali. A saída do Wellington deixou realmente um vácuo, e até o São Paulo no interesse no Wendel, quando chega, mas tem um dono da posição hoje. Enzo Dias chegou, tomou conta, e até a opção a ele hoje, que é o Moreira jogando improvisado por ali, se entrar pelos jogos dos Estados Unidos, também dá conta do recado. Então, e até o Zubeldia mostrando, né, que há donos de posição e reservas muito evidentes nesse começo de temporada. Do lado direito, Ferrarese não é opção na zaga, é ao Igor Vinícius na lateral. Enzo Dias e Moreira do lado esquerdo. E boas opções. Então o técnico também sabendo jogar com o que tem à disposição no momento. Você falou do Zubeldia e ele quer falar. Vamos lá. No, sí, como falei hace un tiempito atrás, la idea es que se complementen. Como falo siempre, el antagonismo entre un jugador y otro muchas veces te lleva a que sean complementarios. Espero que me entiendan este concepto que estoy diciendo, es decir, el antagonismo en características en el fútbol posiblemente te lleve a asociarte, a entenderte, y bueno, eso es lo que aconteció. Por supuesto que vamos trabajando, se van conociendo más, hay más opciones también, pero lo más importante es que cuando se habla de clásico, con Corinthians, ahora, ¿cuántos torcedores había hoy? 55.000, 54. Es extraordinario porque recién está empezando la temporada,
mucha lluvia, el clima no ayudaba, se postergó 1 hora el juego, ¿no? 1 hora, ¿no? Pero realmente ganar así, con la entrega y el juego de los jugadores que hicimos un buen partido, con las dificultades del caso, ¿no? Porque enfrentamos a un muy buen equipo también, a un gran entrenador. Se dio realmente una noche redonda y con un escenario que solo nuestros torcedores aqui sabem fazer. Zubeldia, tudo bem? Ainda em cima dessa questão, dos 4 jogadores de ataque do São Paulo, o Lucas marcou 2 gols, o Luciano deu uma assistência, o Oscar deu uma assistência e marcou um gol, e o Caleri deu uma assistência. Você esperava, e além disso também, jogadores como o Pablo Maia e o Oscar, eles terminaram a partida, não foram substituídos, fizeram os 90 minutos. A minha questão é o seguinte, você esperava que, num momento como esse, da temporada tão no início e praticamente sem pré-temporada, o São Paulo chegasse com um nível desse de entrosamento entre os atletas e também fisicamente tivesse no patamar que tem demonstrado? Hay que esperar más tiempo, pero acredito de que se está trabajando bien con las cargas, todo el staff. Los jugadores son muy conscientes de que tuvieron un mes de foga, se dice, ¿no? Entonces, acredito, Guayo, que estar en Orlando o en Florida un tiempo juntos, con buen clima, ganándole al tiempo, para nos fue bueno, porque aquí lo que acontece es que hay mucha lluvia. Entonces te toca un día como el de hoy, ya mañana el gramado del CT ya tiene mucho lodo, mucho barro y por ahí no te permite entrenar, mucho calor, muy kenchi, 10 horas, 9:30, muy difícil llegar a los parámetros de desplazamientos que tuvimos allá en Florida, por el frío, por el nivel de de las canchas, que eran muy buenos, muy buenos. Entonces, creo que estamos haciendo una buena preparación, como falé, y al mismo tiempo tenés que competir para ganar. No va una sí y la otra no. Tenés que hacer las dos cosas al mismo tiempo porque Sao Paulo te exige eso. A todos los equipos nos están exigiendo eso, ¿no? Es decir, hay que ganar y tenés que prepararte. Y bueno, esa es nuestra misión, ganar y prepararnos, ¿no? O sea, y bueno, vamos bien. Pablo no tuvo muchas vacaciones, muchos días libres, Pablo. Siguió entrenando con Pedro, con Chitón, que son los dos preparadores físicos de aquí. E também isso é bueno, não? Luiz, boa noite. O que esse final de semana traz para você de perspectiva positiva? Ontem, vitória contra o Corinthians na Copinha, né, o título. Hoje, uma vitória num clássico contra o Corinthians também. Do que você tem à disposição do elenco no começo do ano, mais esse complemento dos jogadores da base, né? Acho que você ganha algumas opções e como que você trabalha com isso daqui para frente, até a ansiedade do próprio torcedor de querer ver esses meninos da base atuando mais no profissional. Pouco a pouco, por supuesto, ganar la Copinha, según tengo entendido y escarbando un poco la historia de la Copinha, por supuesto que es de mucha importancia. Es tan importante que no llevamos ningún jugador para Florida. Yo tenía anotado 4 o 5 jugadores para llevarlo a Florida, pero la comisión faló conmigo de que no lleváramos porque la Copinha era muy importante. Entonces ahí uno entiende de la importancia de la Copinha, ¿no?
Pero ¿por qué era importante que ficaran aquí? Porque a pesar de tener una repercusión, redes sociales, televisión, viene gente de afuera, los torcedores ven el torneo, el campeonato, a pesar de todo el contexto, son chicos que están en formación, son chicos que tienen que seguir formándose. No es lo mismo para el lateral derecho, Mike es el lateral derecho, ¿no?, que enfrente al jugador sub-20 de Corinthians a que enfrente a Luca Mouras, o que enfrente a Dudú, o que enfrente a Depay. De un día a otro. No es lo mismo, cambia totalmente. Entonces, hay que ir despacio, a pesar de la repercusión que tiene este tipo de torneo. A pesar de la repercusión y de lo feliz que me pone que los torcedores estén contentos por ganar ayer y ganar hoy, hay que tener cabeza fría y ir paso a paso. Sobre esto que estoy falando, Marcelo Gallardo, hace unos días, porque una cosa que lo diga yo, ¿no?, otra cosa que lo diga un entrenador que por ahí tiene más pergaminos que yo. No significa que tenga más conocimiento, ¿no?, pero sí puede ser escuchado. Él faló algo muy importante sobre este tema. Me gustaría que lo busquen en redes sociales, y porque haciendo un poco de comparación, la reserva de River salió campeón el año pasado y Gallardo siempre puso muchos jugadores en primera división de River, muchos, y ahora no colocó y trajo muchos jugadores, ¿no? Y le preguntaron esto mismo y él hizo una buena respuesta. Está bueno, búsquenla porque es de hace unos 2-3 días atrás, sobre este tema. Así que yo estoy muy contento porque sé que tengo 3 o 4 o 5 jugadores para que São Paulo vaya proyectando a mediano plazo. Eu agora fiquei curioso para saber qual foi a resposta do Galhardo. Eu vou buscar. Eu já estava buscando aqui. Já achou aí? Já? Acho que é longa demais, ele não quis se alongar. Você tem que ver todo o contexto. O Zubeldia normalmente já se alonga, né? Aí não acaba mais. Mas o papo é bom. Agora sim, muito consciente da questão da preparação, entendendo a importância da competição e tal, claro, etc., mas olhando lá para frente. Claro, ele está falando, ele o tempo todo falou sobre preparação. Exato. Seguimos bem, mas estamos numa fase de preparação. Ele foi um dos treinadores que falaram com mais detalhes a respeito dos problemas que a falta de uma pré-temporada cria para uma comissão técnica. Então, logo no comecinho, depois do primeiro jogo, ele disse não tem como você trabalhar com 9 dias de pré-temporada. E aí ele disse, eu vou conversar com os meus jogadores para dividir as cargas, para todo mundo poder jogar, enquanto a gente... Então, assim, os jogos são momentos no meio de uma tentativa de preparar o time para o resto da temporada. A cobrança da opinião pública, o torcedor e tal, hoje um tremendo público no Morumbi, depois de tudo que aconteceu, a chuva, o adiamento e tal, porque era uma ocasião diferente, as pessoas ali, muitas delas, estão querendo ganhar o Campeonato Paulista. É normal que seja assim, é natural. A comissão técnica também está pensando em ganhar o Campeonato Paulista, mas o trajeto do campeonato é um trajeto de preparação entrecortado por jogos. É isso que está acontecendo. Sim. Então, o que o Thiago Silva falou hoje, a gente não sei nem se precisa entrar Ele criticou depois do jogo do Fluminense o pouco tempo de preparação, falou que fez um treino de 40 minutos e jogou 90 minutos, o calor extremo contra um adversário que jogou com o Fluminense hoje, que estava treinando há muito mais tempo, um gramado ruim, e ele dizendo, transformaram um espetáculo nisso aí. E é isso que passa, que os jogadores e treinadores sentem na pele. No Brasil, treino é jogo. A única oportunidade que você tem de entrosar. E para o Thiago Silva, acho que é pior, porque ele é de um tempo ainda, até pela idade dele, o Campeonato Carioca era Maracanã, existia um apelo que está se perdendo para todos os estaduais, mas não tem muito jeito. E para o torcedor, as pessoas que estavam hoje no Morumbi, elas não estavam propriamente preocupadas com o título paulista, elas queriam ganhar um clássico, elas queriam fechar a semana
o fim de semana 100% maravilhoso para a história do São Paulo. Tem todos esses componentes também, que o Zubeldia também respeita, dentro do discurso dele, ele sempre respeitou tudo isso. Mas eu realmente não queria estar na pele desses técnicos que não têm tempo para preparar o seu trabalho e são muito cobrados por isso. Porque se hoje o São Paulo não consegue essa vitória, aí ia começar todo um barulho em cima do quarteto, aí iam lembrar que o Caleri não faz gol desde setembro. Se o segundo tempo do quarteto fosse igual ao primeiro, então, talvez não vencesse o jogo, e aí a questão era essa, o quarteto... Eu falei aqui, a gente já estava conversando na redação, o primeiro tempo do quarteto, aí ficou devendo, começou bem e tal, não sei o quê... E aí vamos dinâmico, esperar, né? Não é dinâmico. Vamos esperar o segundo tempo e tal. Ia para o debate do físico, né? Como esses jogadores estão se adaptando, será que o Oscar vai conseguir se readaptar ao futebol brasileiro? E a resposta até aqui é muito boa, porque o Oscar começou bastante discreto ali nos jogos na Flórida, uma boa resposta contra o Guarani, mas não consegue sustentar. E hoje, além de assistência, além de gol, 90 minutos... e bem até o final, numa boa rotação. Então, se havia dúvidas, né, sobre essa readaptação do Oscar, chegou num bom nível físico e acredito que não vai levar muito tempo para chegar no seu ideal. E ótima notícia, né? O roteiro dele tinha disputado um majestoso só em 2009, deu assistência naquela ocasião e agora melhorou ainda mais o retrospecto, assistência, gol, um roteiro perfeito dele. Hoje o quarteto fez o contrário do que fez contra o Guarani. Resolveu no começo, hoje foi o contrário. E quando você falou do 2-por-1, não é só o quarteto. Do tal físico eu quero ver se vai ter Pablo Maia e Alisson para segurar, para dar o suporte para esse quarteto. É um todo, né?